Em 1977, quando eu iniciava a minha jornada com Cristo, quando pela primeira vez eu tive contato com as Sagradas Escrituras. Tinha 19 anos aproximadamente e nunca havia tido contato com a palavra de Deus. A palavra era desconhecida. E a primeira orientação dada a mim foi: leia os evangelhos, leia o Novo Testamento. Uma, duas, três. Aí sim, aí você vai para o Velho Testamento. Porque conhecendo o Novo Testamento, a revelação, você terá muita clareza para fazer a leitura do Velho Testamento. Porque muitas figuras, muitos tipos, o protótipo que ali está, toda mensagem que aponta para Cristo, você vai ter clareza, vai ter entendimento. Mas sem essa leitura, sem esse óculos, você não vai entender nada. Por que sangue, por que animais, por que matança de animais, por que sacrifício disso ou daquilo outro. Mas quando olhamos para Jesus, quando vemos o cumprimento na pessoa de Jesus, o nosso entendimento, a nossa visão amplia completamente. Por isso, quero compartilhar com você mais um texto das Sagradas Escrituras, um texto que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 3, a partir do verso 13, que diz: Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado que foi Jesus, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho prazer, o Filho que me dá muita alegria. Quero chamar a atenção, e me chama a atenção na palavra de Deus, essa palavra de Jesus Cristo que diz: deixa por enquanto, porque nos convém cumprir toda a justiça. Toda a justiça, toda a justiça da lei, toda a justiça precisa ser cumprida. E esse texto deixa claro que Jesus tem conhecimento, conhece a palavra, conhece a Bíblia na época, o Velho Testamento, o Novo Testamento, o Antigo Testamento, lido pelos judeus, reconhecido como palavra de Deus. Ele tem conhecimento de toda a Escritura. Ele sabe o que é que precisa ser cumprido, o que é que deve ser feito. E por isso, um mandamento, uma ordem de Deus que foi dada, e João está tentando impedi-lo de que ele faça isso. Mas é um mandamento de Deus. Batismo não é invenção do homem, não é invenção de uma igreja, de uma denominação, não é uma invenção dos batistas, mas é uma invenção de Deus, é um mandamento de Deus, é uma ordenança do Senhor. Por isso que Jesus Cristo, olhando, conhecendo as Sagradas Escrituras,
e sabe que é necessário. É interessante que, na nossa visão, nós consideramos coisas importantes, coisas muito importantes, e outras desprezamos. Achamos que não tem valor, achamos que não tem nenhum valor, nenhuma importância, e eu não preciso cumprir, eu não preciso obedecer, Deus não precisa disso. Talvez em relação ao batismo você relute, talvez você diga: que valor tem? Batismo não salva. Que valor tem? Dízimo não salva, não me traz salvação. Qual é o valor disso? E tem tantas coisas. Congregar, ir para a igreja. Eu preciso ir para a igreja, eu não posso ficar em casa. Eu não posso assistir às lives, eu não posso acompanhar o culto da minha igreja pelo YouTube, pelas redes sociais, o culto que está sendo transmitido, e nós deixamos de cumprir, deixamos de fazer tantas coisas que Deus nos ordena. Mas determinadas coisas nós achamos, não, isso eu tenho que fazer, ou isso eu não posso fazer, porque eu tenho entendimento e eu valorizo tanto uns mandamentos, uma palavra em detrimento à outra. Mas Jesus Cristo conhece tudo e ele caminha, ele inicia o seu ministério nessa terra, ele é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, e ele sabe da sua missão. Ele sabe do mandamento do Pai, das ordens do Pai, e ele caminha resoluto, decidido, sabendo que é necessário cumprir o cumprimento de todas as coisas, porque passarás os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Não cairá um jota ou um tio sem que todas as coisas se cumpram. O que está escrito se cumprirá. É verdade de Deus. É a palavra do Senhor. É a revelação dos céus para as nossas vidas. E nada está aqui por acaso. Não tem nada sobrando aqui e não tem nada faltando. Por isso que me chama muita atenção e existe muito temor no meu coração quando o Senhor diz: ai daquele que tirar qualquer palavra do livro desta lei. Ai daquele que acrescentar qualquer coisa. Não precisa de acréscimo e não tem que ser retirado nada. O que está escrito, o que Deus disse, é aquilo que precisamos estar atento, precisamos levar a sério, e todas as coisas são importantes. Toda a ordem dele é importante e toda ela deve ser cumprida. Por isso, olhos para as Escrituras. E essas Escrituras não vai apontar em outra direção a não ser para Jesus. Este é o meu filho amado, diz no Evangelho, quando lá no monte, o Monte da Transfiguração, Jesus é transfigurado diante dos olhos de Pedro, Tiago e João. A glória do Senhor se manifesta. E no final, a cena se repete. O céu se abre, a voz que diz: este é o meu filho amado, e a palavra final é: a ele ouvi. Ouça o que ele diz. Obedeça a Jesus. Por isso, esse é o convite, esta é a ordem de Deus. Ouçam Jesus, olhe para Jesus, porque quem olhar para ele, crendo, será salvo. Deus te abençoe. Tenha um bom dia, é o meu desejo, é a minha oração, em nome de Jesus.